Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com a tua família. Estamos dando início a mais um culto de louvor, de honra, de adoração, de glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. É sempre um privilégio aproveitar também as oportunidades que o Senhor nos concede. É um grande privilégio louvar a Deus, cultuar a Deus. Agradeço muito tua participação conosco em mais um culto de honra, de glória, de louvor ao nome do Senhor, o nosso Deus. E te convido nesse início de culto a invocar o Senhor em oração. Oremos. Eterno Deus e Pai bondoso, com o perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, e em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante da tua presença, abrindo esse culto para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Te agradecendo por mais esta oportunidade que nos concedes e suplicando que tu recebas esse culto no teu trono de glória. Abençoe cada vida que conosco participa desse culto. Que o seu nome, ó Deus, seja cada vez mais honrado, glorificado, dignificado através de nossas vidas. Te suplico, sobretudo te agradeço por perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, nosso amado Redentor. Amém e amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo o texto sagrado registrado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, versículo 4 também, a partir do versículo 4. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, estarei lendo a partir do versículo de número 4. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Amém. Que o Deus eterno muito nos abençoe pela leitura da sua maravilhosa, bendita e santa palavra. Esse texto é extraordinário, maravilhoso, como toda a Bíblia o é. Eu comecei a ler a partir do versículo 4 e diz lá o versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente, havia outras opções para o caminho que ele iria tomar, que não passar por Samaria. Mas esse era-lhe necessário passar por Samaria. Remete à necessidade daquela mulher samaritana.
E a beleza do texto, a profundidade do texto nos mostra, nos revela, nos diz o que muitas vezes acontece comigo e contigo. O nosso Senhor se preocupa individualmente conosco. O mesmo Jesus que andava com as multidões, que pregava para as multidões, que curava as multidões, que salvava as multidões, que libertava as multidões, é o mesmo Jesus que se preocupava e se preocupa, continua se preocupando individualmente com a pessoa, tal qual se preocupou com a samaritana. E era-lhe necessário passar por Samaria. Havia naquele lugar, em Sicar, em Samaria, uma mulher extremamente necessitada da água da vida. E Jesus é a água da vida. E Jesus, cansado do caminho, diz o texto sagrado, parou junto à fonte de Jacó ali. E lá estava aquela mulher, extremamente necessitada. Quantas pessoas estão necessitadas? Quantas vezes estivemos na extremidade da necessidade e veio Jesus e supriu a nossa necessidade. E ele usa, no contexto, ele usa o que havia ali no poço de Jacó, na fonte de Jacó, a água. Água. E pede água para a samaritana. E diz a ela assim, quando ela fala daquele entreveiro que havia entre judeus e samaritanos, não se comunicavam. Como tu, judeu, vem pedir água a mim, samaritana? A resposta de Jesus é notável. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, és tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu dessa fonte com seus filhos, com seu gado. Era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você soubesse, você pediria para ele água. Porque a água que ele dá, quem de fato dela bebe, nunca mais tem sede. Por quê? Porque Jesus traz satisfação cabal. Quem tem Jesus tem tudo, como diz o antigo e velho corinho. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem bebe da água de Jesus Cristo, a água da vida. Quem de fato bebe da água da vida, quem conhece Jesus Cristo, não vai procurar em outra fonte água nenhuma, porque não tem necessidade, porque não tem mais sede. A água que Jesus dá mitiga a sede, a água que Jesus dá sacia e faz dentro da pessoa uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Quem bebe de Jesus nunca mais tem sede. Tem de fato, repito, a cabal satisfação para a sua vida. Jesus é a resposta para tudo, para as nossas indagações. Jesus satisfaz a nossa alma. Jesus é o único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou, faça. Com sinceridade de coração, confesse seus pecados, arrependido. E confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E verás que nunca mais terá sede na alma, nunca mais terá sede no espírito. Porque Jesus, ele de fato satisfaz. E aí, de dentro de nós, jorra essa água viva que o mundo tanto carece, que o mundo precisa, que nós temos que propagar. Esse Jesus, a água da vida, nosso Senhor,
nosso Salvador. Que Ele muito te abençoe, continue te abençoando, te guardando. Louve a Deus com alegria, participe do culto com devoção, servindo a Deus com júbilo, com satisfação, com muita alegria. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. No Salmo 108, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Eu quero te perguntar nesta noite, o seu coração como está? Está preparado para adorar a Deus? Se a sua resposta for sim, eu te convido então a adorar a Deus, a salmodiar a Deus com toda a sua alma, juntamente conosco nesta noite. Que flui do teu grande amor.
ao Senhor, porque só existe um Deus digno de adoração. Aleluia. Jesus Cristo é o seu nome. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Escolha Deus, que é a melhor escolha. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Cantamos, choramos. Agora vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Santo e amado Deus, é na Tua presença que nós estamos, Senhor. Agradecido por mais um dia que Tu nos concedestes, pelo ar que respiramos, por ter nos dado Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que tem tido conosco,
pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Aqui estamos diante de ti, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Unge os meus lábios, Senhor, para que eu possa falar não de mim, mas inspirado pelo teu Espírito Santo. E a cada um que estiver ouvindo, Senhor, que possa pôr em prática em suas vidas a tua palavra, guardar nos seus corações e pôr em prática. É o que eu te peço, Senhor, no nome precioso, santo, poderoso de Jesus, em perdão dos meus pecados. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. É um texto bem conhecido, mas cada vez que nós lemos, que nós ouvimos a palavra, os pregadores pregando e a gente lendo a palavra, a gente tira uma lição. Aqui se diz de Marta e Maria. Mas se fosse só para elas, não estava escrito, e anos e anos e anos passaram, está ali na Bíblia. E esse texto de Lucas, de Marta e Maria, só se encontra em Lucas. Tem textos que Mateus, Marcos, João, eles falam, mas tem texto que, como eles ouviam Jesus falar, estavam junto com Jesus, cada um narrava de uma maneira, mas através do Espírito Santo que está gravada na Bíblia, e é para nós também, irmão. Se fosse só para eles, ai de nós, porque nós aprendemos muito na palavra de Deus e precisamos pôr em prática em nossas vidas, guardar em nossos corações, para que nós possamos, como disse Davi, menos pecar. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando vêm as tentações, nós lembramos da palavra através do Espírito Santo e procuramos não cair naquelas tentações e sermos vitoriosos. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 10, 38 a 42. Diz assim a Sagrada Escritura. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse depois que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Jesus, no tempo que ele andava aqui, ele ia nas aldeias, fazia o trabalho e depois ele passava na casa de alguns irmãos. E ele gostava muito desta família, acolhia ele lá em casa e ele passou, ele e os discípulos, porque aqui diz, e indo eles a caminho, entrou na aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ele passou lá. Sabemos que também ele cansava, ele tinha sede, tinha fome, ele era homem, era Deus, mas aqui ele estava como homem. E chegando lá, nós sabemos do texto que Maria foi logo, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que Jesus estava falando. Pena que nós não sabemos o que ele estava ensinando ali, mas ele estava falando do Pai, estava falando daquilo que tem nos outros textos e eles estavam prestando atenção, tanto os discípulos, que ele andava sempre com Jesus, amanhecia com Jesus, e uns para suas casas, depois se encontravam, e estavam sempre com Jesus. Mas ouvindo sempre, às vezes tinham dúvida, às vezes não entendiam. É como nós, né? Que às vezes não entendemos, precisamos ler de novo, o pastor explica e a gente lê, depois o Espírito Santo completa em nossos corações. Ali aconteceu naquela casa. E Marta,
foi lá e ela não estava satisfeita da irmã lá sentada, e sempre que vem uma pessoa na nossa casa, a gente quer servir um cafezinho, quer dar um lanchinho. Talvez fosse essa, outras, porque Jesus disse para ela, né? Está ansiosa, está preocupada com muitas coisas, muitas coisas. Ele, como conhece nossos corações, ele sabe quando nós estamos preocupados demais. Mas a palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós devemos entregar e confiar no Senhor. E não ficar ansiosos, né? Fadigados. Ele disse que ela estava fadigada. Talvez ela tinha... Nós não sabemos o porquê que a Bíblia não fala tudo. Mas o essencial está aí, que ela estava fadigada e ansiosa. Então, irmãos, é lição para nós. Aí vamos tirar lição para nós. Da nossa vida também. Que às vezes estamos tão fadigados, estamos tão preocupados. E a Bíblia nos ensina que devemos entregar ao Senhor. E Pedro também diz, lança os teus cuidados ao Senhor. A gente fala, mas põe na prática é que é o importante. E hoje Deus está falando conosco, nós vamos pôr em prática. A ansiedade nós não vamos levar em nada. Por mais que nós nos preocupamos, por mais seja o problema que nós estamos enfrentando, mas é entregando nas mãos dele e confiar na mão dele e confiar nele. Porque ele pode resolver, não às vezes de acordo como nós queremos, mas ele dá aquela paz em nosso coração, que é importante mais do que resolver, às vezes, muitos dos problemas. Maria estava ali ouvindo a palavra de Jesus, e aprendendo o que Jesus estava ensinando. Marta também era cristã, porque ela confiava no Senhor, ela era uma serva de Deus, como Lázaro, seu irmão também. E essa casa que Jesus gostava de estar ali visitando, era uma casa dos servos do Senhor. Então, Jesus disse para ela, né? Só uma coisa lhe é necessária. Maria escolheu a boa parte. Às vezes, irmã, nós nos distraímos até na igreja. É um lugar onde nós devíamos estar inteiramente servindo ao Senhor, ouvindo os hinos, guardando em nossos corações, que às vezes até no hino Deus fala conosco. A gente está com problema, uma coisa, um hino, aquele hino louvor ao Senhor, nos faz muito bem. E às vezes nós estamos tão distraídos, estamos cantando os hinos e lendo lá, né, cantando, acompanhando a congregação, mas não sabemos as palavras que está escrito nele, e as palavras é muito importante. Vamos prestar mais atenção, vamos ficar orando, irmãos, vigiando, porque até na casa do Senhor, às vezes nós nos distraímos. E na palavra, às vezes é uma palavra que nós precisamos ouvir, se estamos distraídos, pensando em outras coisas, nós não vamos ouvir a palavra. E quando vêm as lutas, vêm as tentações, nós perecemos, porque não ouvimos a palavra de Deus. E se era bom que todos lessem também, né? Eu fui olhando nesse texto, vendo o que Mateus e que João falava, só está em Lucas, né, essa passagem. Então, se a gente não lê os textos por lá, acaba não sabendo. E é tão importante para nós. Ele está fadigada, né? Ansiosa com muita coisa, mas uma é necessária. O importante, naquela hora que Jesus estava ali, não sei se depois deu tempo dele passar mais, e nós não sabemos, mas aquela hora era muito importante. E Maria não queria saber de outra coisa a não encher o seu coração com palavras boas, ouvindo. Já pensou? A gente lê na Bíblia, a gente já sente aquela paz. Imagina Jesus, o próprio Jesus, ali na casa delas. Mas é lição para nós. É lição para nós. Não vamos assim, criticar Marta, que ela estava, mas Jesus deu a lição. Marta, quando fala 2 vezes é porque ela estava precisando ouvir. E nós vamos ler aqui no texto de João, ela não tem nada a ver, mas é que fala delas também, né? João capítulo 11, versículo 20 a 29.
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ela ouviu a palavra, não sei o que Jesus falou ali, mas ela guardou a palavra no coração. Marta já saiu desesperada pelo que nós vimos. Aquela soube que Jesus estava ali, ela foi, porque Jesus demorou 4 dias, ele sabe o porquê que ele demorou. Ela falou, se tivesse aqui, ele não tinha morrido. Morreu, ficou 4 dias sepultado. Mas Marta falou para ele, eu sei que ele há de ressuscitar, na ressurreição do último dia, que ela conhecia a palavra. Ela era uma serva de Deus, e nós somos servos de Deus. E às vezes ficamos fatigados, preocupados, ansiosos com muitas coisas. Somente nessa situação que estamos vivendo, vendo lá no Rio Grande do Sul, o que está passando, o povo de Deus e os outros também, que nem aceitaram Jesus e passando por aquela luta que a gente nem tem vontade de ver as notícias, porque são amargas. Mas se nós ficar pensando só nisso, vamos pedindo a Deus. Eu tenho certeza que muitos estão orando e pedindo a Deus pelo aquele povo que está sofrendo. Então, nós não podemos ficar distraídos só ouvindo. Temos que estar buscando o Senhor por aqueles também e ajudando, fazendo a nossa parte que o Senhor requer de nós. Então, irmãos, nós vamos vendo aqui a palavra que ela foi rápida e a gente vê que ela estava ansiosa também ainda, né? Mesmo Jesus estando falando com ela. Mas Maria, quando a gente lê a palavra, ela estava lá sentada. Quando ela viu que Jesus estava chamando, ela levantou-se, diz a palavra, e ela foi ter com Jesus, né? E Jesus falou essas palavras tão maravilhosas para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E perguntando para ela se ela crê, ela disse, creio, Senhor. Ela sabia. E ela falou, tudo que eu sei, ela sabia, porque tudo que Jesus pedia ao Pai, ele concedia. Não é? Às vezes nós pedimos, e ele não nos concede, porque não é a vontade dele. Por isso, nas nossas petições, nós devemos sempre falar, irmãos, seja feita a tua vontade. Às vezes a nossa vontade é tão diferente da vontade de Deus, mas o que eu sinto é que ele dá uma paz e ele resolve. Quantas experiências eu tenho certeza que os irmãos têm, e eu tenho, de quando estamos com problema, com as coisas, às vezes com dor, aquela dor não passa, mas a gente sente aquela paz, que é melhor do que passar a dor, melhor do que a cura, é a paz interior, que só Jesus pode dar. Então, vamos não ficar distraídos, mas ouvir a palavra, guardar em nossos corações e nas horas certas nós pôr em prática em nossas vidas, porque é importante. Então, vamos procurar, quando estamos na casa de Deus, estamos lendo a palavra, e às vezes nós nos distraímos. Então, vamos ficar atentos, né? Só ouvindo, não é vendo a vida de um, vendo de outro, o que está se passando. É ouvir a palavra de Deus, da casa do Pai. E é lá que nós ouvimos a palavra. Em casa também podemos ler, mas lá em comunhão com Ele. Então, ele disse que depois ia ter tempo. Se ela tivesse sentada, eu creio que os discípulos iam esperar, né? As duas depois podiam ir lá para a cozinha, resolver, dar um lanchinho para Jesus e para os discípulos. Mas ela ouviu aquela palavra e eu creio que é para mim também, porque a gente fica ansioso.
Se nós não vigiarmos, não entregamos mesmo ao Senhor, isso vem, porque o inimigo quer tirar a nossa paz. E ele consegue se nós não vigiarmos. Vamos deixar a ansiedade, as preocupações, a distração para lá. Vamos ficar firmes porque Jesus está voltando, irmão. Se nós ficarmos distraídos com as coisas daqui, os irmãos sabem que não vamos subir, porque ele não avisou o dia nem a hora que ele há de vir. E nós temos que estar pondo em prática na nossa vida a sua palavra, guardando no nosso coração, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. O próprio Jesus disse, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 diz isso. Jesus foi buscar primeiramente ali o que era o necessário. Ela sentar, ouvir, guardar em seu coração, que na hora que, não sei quanto tempo demorou para Lázaro morrer, para acontecer o que aconteceu, mas ela já estivesse preparada. Não sei o que ele falou, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Então, por isso, irmãos, a palavra vem numa hora para nos alimentar nas horas que nós temos necessidade. Fato é que no texto, Marta foi buscar Jesus e ficou assentada. Maria ficou assentada. Marta foi. Maria ficou sentada buscando, esperando. Né? O que eu vou fazer? Ela já tinha morrido, já tinha enterrado. Ela sabia que ele podia ressuscitar, mas ela nunca, isso não tinha, acho que na cabeça dela. Mas ele quis ir lá no sepulcro. E aconteceu o que aconteceu. Coisa maravilhosa. Lázaro ressuscitou. Essa lição, irmão, serve para nós. Em primeiro lugar, ouvir a palavra, lendo a palavra de Deus e cada dia mais crendo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Não procurar ficar distraídos, mas atentos. E a palavra diz muito, eu sempre falo, vigiar. Orar, sim, mas vigiar é muito importante. O próprio Jesus, muitas palavras, ele dizia, vigiar e orar. Vigiar e orar, para que não caísse em tentação. Então, nós precisamos estar não distraídos. Então, nosso foco, pode a gente estar vendo o que vê, nosso foco é o céu. Daqui da terra nada esperamos de bom, mas o nosso foco é o céu. Não podemos distrair com nada, mas sim sempre firme, buscando o Senhor, servindo ao Senhor com alegria. O que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer. E entregando tudo nas mãos deles. Mateus lá diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Às vezes nós não vivemos hoje. Hoje Deus nos deu vida. Estamos andando, estamos falando, estamos enxergando. E às vezes nós não damos esse valor. Porque estamos pensando no dia da manhã, ansioso por amanhã. Amanhã não nos pertence. Jesus falou tudo aqui, entrega tudo nas mãos dele, né? Porque não vos inquieteis. Então é uma inquietude, é uma preocupação, é afadigado que nós ficamos. Amanhã o que será? Não pertence nem hoje. Não sabemos até o final do dia como que vai ser. Mas se nós entregarmos na mão dele, confiarmos nele, o mais ele fará. E o mais que ele fará, por mais que se ele nos chamar, nós sabemos para onde vamos, porque estamos guardando a palavra dele. Estamos procurando pôr em prática a palavra dele. Isso é maravilhoso. Basta a cada dia o seu mal. Todo dia tem o mal. Tem o bem, mas tem o mal também. Porque o mal quer vencer o bem. Mas aqueles que estão com Jesus vai vencer o bem. Aqueles que têm os pensamentos bons, aqueles que buscam o Senhor. Aquele que aceitou Jesus como Salvador. Quando vêm as tentações, as coisas contrárias, a gente busca o Senhor. Se estivermos vigiando, nós passamos por ela. E somos mais do que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Temos que nos programar.
Não podemos viver, levantar que nem um animalzinho. Temos que nos programar. Deixar a nossa casa espiritual em ordem. Todos os momentos, irmão, não é todo dia, não. E se deixarmos, a casa vira uma bagunça, a casa espiritual. Que escuta notícia de lá, notícia de cá, e nós ficamos meio confusos. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor e procuramos deixar em ordem a nossa casa espiritual, sabemos que aonde Jesus está, o inimigo não entra. Ele vem tentar, mas ele não entra. Os dois nunca ficam juntos. Ou nós servimos ao Senhor, ou agradamos a Satanás. E se agradar a ele, o final é muito triste. Por isso devemos nos apegar cada dia mais com o Senhor. Jesus virá nos arrebatar. Isso nós temos certeza absoluta, que está muito perto a volta do Senhor. Precisamos estar preparados. Vamos não ficar distraídos, mas procurando servir a esse Deus maravilhoso. Andar nos caminhos dele, com todas as nossas falhas, mas andar nos caminhos dele. Procurar estar servindo a cada momento. Que, como eu disse, ele vem arrebatar a igreja e pode também vir nos levar uma hora individualmente que nós não estamos esperando. Por isso a nossa casa espiritual precisa estar em ordem. Quem é que vai morar no céu, diz o salmista ali? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. É deixar coisas boas entrar nos nossos corações, para que possamos assim um dia estar junto ao Pai, junto a Jesus, junto com os discípulos, os nossos. Que dia maravilhoso vai ser. Temos que pensar isso. Enquanto vêm as coisas erradas no nosso pensamento, vamos pensar no céu. Né? E não está muito longe a gente estar ali, junto com o Senhor. Por isso nós não podemos nos distrair com as coisas deste mundo. Tem muita coisa para distrair aqui. Muitas coisas. Mas que devemos ficar com a palavra de Deus em primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar a sua justiça e viver nos caminhos do Senhor. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Às vezes ele está falando: Ruth, Ruth, você está afadigada, está ansiosa com muitas coisas. É para mim também que ele está falando, porque eu sou serva dele, como a Maria e Marta era também. E o irmão aí, ou a irmã que está ouvindo, ele está falando com você mesmo. Ele sabe o nosso nome. Lá ele sabia, ele frequentava a casa. Mas ele sabe, Zaqueu não falou que ele era Zaqueu. Mas quando ele estava na árvore lá, Jesus disse para ele: desce depressa, Zaqueu, que eu quero pôr a tua casa espiritual em ordem. E depois Zaqueu pôs a casa material também, que nós sabemos da história de Zaqueu. Vamos fazer que nem Zaqueu, levar Jesus para casa rapidinho, para que nós possamos agradá-lo cada vez mais. E ele disse: uma coisa só é necessária, Marta. Era a hora dela ouvir a palavra, guardar no coração e talvez não ficasse tão ansiosa quando é difícil saber que o irmão tinha morrido, já estava sepultado, que não tinha mais jeito. Mas Jesus disse para ela para não ficar ansiosa, não. E ele fez a obra. Ele pediu ao Pai, como ela falou: eu sei que tudo que o Senhor pediu ao Pai, Ele vai fazer. Então, ela esperava na ressurreição, a que nós estamos esperando. Se nós já formos daqui ressuscitar naquele dia maravilhoso que Jesus vem nos buscar. Nós temos uma escolha, irmãos. Vamos ficar com a parte de Maria, que Jesus disse para ela, e é maravilhoso. Maria escolheu a boa parte. Que ele possa falar: Ruth escolheu a boa parte. E tem a parte da distração e tem a parte que nós ficamos firmes. Vamos pedir a Ele que aumente a nossa fé. Pedir a Ele, nós temos fé, a fé não é medida, mas às vezes vem os problemas e a pessoa perde a fé. Mas a fé é a coisa que vai nos levar a Ele, porque com os problemas, com as lutas, às vezes as pessoas se desanimam, mas deve ficar firme
porque Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. E vamos escolher a boa parte, ficar com a parte de Maria, porque ela escolheu, disse Jesus, Maria, disse a Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Coisa maravilhosa, ouvir isso da boca do próprio Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos deixar a ansiedade, de sermos fadigados, procurar pôr em ordem a nossa casa espiritual, ouvindo a palavra do Senhor, na igreja com bastante atenção, quando nós lemos, deixar aquele momento para nós falarmos com Deus, porque nós falamos muito com Deus, pedimos para nós, pedimos para o próximo, para nossos vizinhos, nossos parentes, nós queremos vê-los salvos, queremos que eles vão para o céu conosco, mas também temos que ter um tempo para adorá-lo, ter um tempo para Deus, como ele sentou ali na casa de Maria, de Marta, falando da palavra do Senhor, e ele também está conosco, ele está falando ainda conosco a cada dia, basta nós lermos a palavra, basta nós irmos na igreja, ouvir a palavra, em comunhão com os irmãos, isso é necessário. Que Deus continua nos abençoando. Amém. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. Para tudo tem um tempo determinado, não pode ser antes, muito menos depois, pois quem espera no Senhor alcança, mas é preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. Se Deus fez uma promessa contigo, irmão, no seu tempo certo tudo vai se cumprir. E o que você pediu, Ele te dará, mas é preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Chegamos ao final de mais um culto a Ele. E após ouvirmos a palavra introdutória, louvarmos ao Senhor, ouvirmos a mensagem do Evangelho, uma vez mais eu te convido a buscar a Deus em oração. Oremos. Amado Deus e Pai, com gratidão no coração chegamos a Ti em nome de Jesus, te agradecendo de fato pelo que Tu és e pelo muito que tens feito às nossas vidas, nossa mais eterna gratidão. Amado Deus e Pai bondoso, venha de encontro a cada vida que conosco participa desse culto, cada lar, família, cada parentela representada da Tua bênção, suprindo as necessidades, solucionando os problemas, direcionando, abrindo as portas, curando as enfermidades, ó Deus, cuidando do corpo, da alma e do espírito, dando a Tua bênção. Visita também, eu te peço, os enfermos, hospitalizados, encarcerados, que estão em asilos, em leprosários, estão em orfanatos, nos manicômios, no fogo selvagem, em casa de recuperação. Ó Deus, dá a Tua bênção, opera maravilhas, aquelas vidas que estão sofrendo lá no estado do Rio Grande do Sul. Ó Deus, aquelas famílias, a Tua igreja ali. Ó Deus amado, aquele povo, dá a Tua bênção, Senhor, suprindo cada uma das necessidades, operando maravilha pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. Dá a Tua bênção, e eu te peço, sobretudo te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o eterno Pai, a maravilhosa graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça conosco e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Nosso brado de vitória, você conhece, vamos juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que o eterno Deus continue abençoando tua vida, teu lar e a tua família. E te convido, permitindo o Senhor, as atividades em nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Domingo, 7 horas da noite, culto de louvor e de adoração a Deus. Bem como terça, 8 da manhã, no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7:30 da noite, permitindo o Senhor, o nosso Deus. Agora eu te convido, caso você possa participar, nós estamos recolhendo agasalhos, roupas ou mantimentos, o que você puder e desejar trazer para as vítimas lá do Rio Grande do Sul, aquelas vidas que estão necessitadas no estado do Rio Grande do Sul. Se você quiser participar com a sua colaboração, com a sua doação, esteja trazendo em nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Tatuapé, repito, Rua Francisco Marengo, 76, no próximo domingo, 7 horas da noite. Participe e juntos possamos fazer a obra de Deus. Orar e agir. Oração. Oramos por aquelas vidas e precisamos agir também, fazer a nossa parte com amor, com zelo, com carinho, com alegria. Que o Eterno te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor, o nosso Deus, assim o permitir. Fique sempre desfrutando da inigualável, inaudita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz verdadeira, só Ele tem para dar. Fique na paz do Senhor. Amém.